Boa tarde. Estamos começando a quarta reunião semanal da programação da operação do mês de julho, né? Hoje, dia 22 de julho de 2022, às 15 horas. Me chamo Leandro, eu estarei aqui coordenando a reunião com vocês. Nossa reunião será dividida em 3 blocos, e entre cada bloco teremos um intervalo de aproximadamente 5 minutos, né, onde a gente vai fazer um apanhado das perguntas, né? Vocês podem fazer perguntas aí através do chat. E o início de cada bloco, né, a partir do segundo, a gente inicia com as respostas ou com o encaminhamento para as respostas que forem, para as perguntas que forem feitas, tá? Nossos blocos serão compostos, o primeiro bloco pela apresentação de previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hidráulica. Logo em seguida, a gente tem um intervalo. Na volta, começaremos o segundo bloco com as respostas, como eu falei, e aí já teremos a apresentação de previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal. Logo após, a previsão de carga para o PMO, depois o resultado do PMO, as intervenções energéticas relevantes. E a última apresentação do segundo bloco será a apresentação da nova versão do modelo New Wave. Faremos mais um intervalo e retornaremos com as respostas das perguntas que forem feitas e com as apresentações do terceiro bloco, que serão os limites elétricos, né, e as principais intervenções elétricas e a política operativa. Ao final faremos mais um intervalo e voltaremos aí com as respostas para as perguntas que forem feitas ou as que ainda não tiverem sido respondidas, tá? Para começar aqui o primeiro bloco, eu vou convidar aqui o Eduardo para fazer a apresentação sobre a previsão meteorológica. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todas e todos. Começando a reunião semanal da programação da operação de hoje, com a previsão meteorológica, né? A gente vê que na última semana, né, a gente não teve muita precipitação na maior parte do Brasil. A chuva continua restrita aos extremos norte e sul do país e ao litoral ali do nordeste. Na região, em questão das bacias, né, as bacias que receberam os maiores volumes de chuva foram as bacias do Iguaçu, Uruguai e Jacuí, mas todas elas com volumes bem baixos e uma chuva bem pontual também, com menos de 25 milímetros no geral. Em relação aos ventos, né, eles continuam bem favorecidos ali no Nordeste, em função da alta intensidade, da alta pressão ali do Atlântico Sul, principalmente ali na faixa mais ao norte do Nordeste, entre o Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, como é normal climatologicamente. Para a próxima semana, né, a gente tem uma condição bem típica do inverno brasileiro, né? A gente tem uma condição de estabilidade, né, na maior parte do Brasil, sem previsão de chuva na maior parte das bacias e com chuva prevista apenas para as bacias do Uruguai e do Jacuí e alguns volumes, um chuvisco bem isolado no final da semana operativa para a bacia do Iguaçu, né? São duas frentes frias, né, que devem avançar, pegando o centro-sul do Rio Grande do Sul, uma no início da semana operativa e outra já no final da semana operativa, que devem provocar essa chuva nessas bacias mais ao sul. As demais bacias continuam sem previsão de chuva significativa. Em relação às temperaturas, né, a próxima semana vai ser bem semelhante a essa última semana, ou seja, predomínio de sol e dias com tardes bastante quentes, né? Com isso, a gente espera uma ligeira elevação da temperatura no sudeste, no centro-oeste, mas ainda numa condição de estabilidade, né, em torno de 1, 2 graus mais alta do que essa semana, e uma condição de elevação da temperatura maior que essa, uma elevação mais significativa para Curitiba e Porto Alegre. No caso de Porto Alegre, a condição também é de elevação da temperatura mínima para a próxima semana operativa. Em relação à geração eólica e solar, como vai ser uma semana bem similar a essa, continua com essa condição de estabilidade, as duas bastante favorecidas pela condição de tempo aberto e da alta subtropical bastante intensificada, favorecendo os ventos na região nordeste. Termino aqui a apresentação de meteorologia e passo de volta a palavra para você, Leandro. Muito obrigado, Eduardo. Vamos seguir com as apresentações, né? Para a segunda apresentação, eu gostaria de chamar o Arthur para falar sobre a previsão hidrológica. Boa tarde, Arthur.
Boa tarde, Leandro. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Então, dando início à previsão hidrológica dessa revisão 4 do PMO de julho, a gente começa a falar da previsão de precipitação do subsistema Sudeste, né, o que a gente usa nos modelos. Então, para o Sudeste, a gente não tem chuva significativa sendo prevista, como o Eduardo falou, e o reflexo disso é uma continuidade da recessão da energia natural afluente no subsistema, com uma previsão mensal em 65% da média de longo termo, representando o segundo menor do histórico de 92 anos para o mês de julho. Dando um zoom nas bacias principais, a gente pode observar que na bacia do Rio Grande o comportamento é idêntico, né, de recessão da energia natural afluente. A previsão mensal é de 64% da média de longo termo, representando o nono menor do histórico de 92 anos. Para a bacia do Rio Paranaíba, a continuidade de recessão da energia natural fluente que a gente já vem observando, e isso é previsto também, e com isso a previsão mensal fica em 65% da média de longo termo da energia natural fluente para o mês de julho, representando o nono menor do histórico de 92 anos. Já para a bacia do Rio Paranapanema, o comportamento muito parecido de recessão das vazões nas próximas semanas. A previsão mensal fica em 46% da média de longo termo, representando o 12º menor do histórico de 92 anos para o mês de julho, da energia natural afluente. E para o Paraná, semelhante também à continuidade da recessão que vem sendo prevista, a previsão mensal fica em 69% da média de longo termo, o que representa o 13º menor do histórico de 92 anos para o mês de julho, para a bacia do Rio Paraná. Já para o sul, a gente também não tem muita chuva significativa. O que a gente começa a observar é a partir da segunda semana, a partir do dia 29 de julho, mas nada muito expressivo. Com isso, a condição que teve uma leve elevação na última semana já começou a ter uma recessão durante esta semana e a previsão diária continua com essa previsão de continuidade de recessão da energia natural afluente. E com isso, a previsão mensal fica em 76% da média de longo termo para o subsistema sul, o que representa o 44º menor do histórico de 92 anos. Para a bacia do Rio Iguaçu, então, a gente prevê uma continuidade da recessão da energia natural afluente. A previsão mensal fica em 51% da média de longo termo. Isso representa o 31º menor do histórico de 92 anos. Para a bacia do Rio Uruguai, também a previsão é de redução da energia natural fluente nos próximos dias, e com isso a previsão mensal fica em 97% da média de longo termo, representando o 38º maior do histórico de 92 anos. Nos subsistemas Nordeste e Norte, a gente também não tem previsão significativa de chuva, e com isso o Nordeste continua no comportamento de praticamente manutenção da energia natural afluente, e com isso a previsão mensal fica em 70% da média de longo termo, representando o 19º menor do histórico de 92 anos. Aqui o acompanhamento dos postos do trecho médio de São Francisco, a gente observa que ele tem uma ligeira recessão, a gente vem observando isso, com a ligeira recessão, praticamente mantendo o patamar de vazão dentro desses postos e também a afluência de Sobradinho, com uma leve queda. A bacia do Rio São Francisco, então, indica uma manutenção das vazões, com a previsão mensal em 71% da média de longo termo, representando o 19º menor do histórico de 92 anos. Para o subsistema norte, a previsão é de continuidade de recessão da energia natural afluente, com uma previsão mensal em 85% da média de longo termo, representando o 23º menor do histórico de 92 anos. A bacia do Tocantins é como espelho do subsistema norte, a previsão é de continuidade de redução da energia natural afluente. A previsão mensal está em 73% da média de longo termo, e isso equivale ao 14º menor do histórico de 92 anos para o mês de julho. Aqui, dando um zoom na previsão hidrológica semanal, a gente observa que a maior parte do SIM e as bacias apresentam previsão semanal abaixo de 80% da média de longo termo, que a gente pode destacar as bacias do Rio Paraná, do Paranapanema, Tietê, Grande Paranaíba, Madeira, Telespires, Xingu e Tocantins,
com previsão entre 80% e 120% MLT. No Sudeste a gente só tem um caso, que é Itabapoana, e no Nordeste tem o Parnaíba, e no Norte a gente tem o Atumã e Araguari. E com previsão acima de 120% MLT, a gente tem Curuaúna e Jari. Aqui, olhando a previsão do PMO e das revisões, a previsão mensal, a gente começa comparando que no PMO o Sudeste vinha com uma previsão de 72% da média de longo termo, e essa previsão foi reduzindo até a revisão 3, com 65% da média de longo termo para o mês de julho, para a energia natural fluente, e a revisão 4 manteve esse patamar de 65% da MLT, representando o segundo menor do histórico de 92 anos. Para o subsistema Nordeste, também não teve grande variabilidade da previsão, começou no PMO com 72% da MLT, e agora na revisão 4 teve uma queda para 70% da MLT, representando o 19º menor do histórico para esse subsistema. O subsistema Sul, bem característico, né, dessa época do ano, a gente tem grande variabilidade nas previsões, e isso reflete aqui no PMO em cada revisão. E a revisão 4 agora indica uma previsão mensal para o mês de julho de 76% da média de longo termo, o que indica o 44º menor do histórico. E o subsistema Norte começou no PMO com um patamar mais elevado, mas a partir da revisão 1 não teve muita variação, fechando agora na revisão 4 com 85% da MLT para o mês de julho, o que representa o 23º menor do histórico. Aqui, olhando a previsão semanal das semanas 5 e 6 para a revisão 4, que está expressa aqui com essas linhas mais escuras, a gente observa para a semana 6, em termos de média de longo termo, uma leve ascensão, e as aberturas para o mês de agosto dos cenários do GVASP indicam um limite superior em 125% da média de longo termo, um limite inferior em 48% e um valor esperado em 71% da média de longo termo para energia natural fluente. Para o subsistema Sul, a média de longo termo tende a manter o mesmo patamar para as semanas 5 e 6, e as aberturas para o mês de agosto, principalmente o limite superior, não estão tão elevadas igual foi observado no PMO e nas outras revisões, variando então entre 384 no limite superior e 21% da MLT no limite inferior, com valor esperado em 92% da MLT. Para o Nordeste, tem uma ascensão da média de longo termo em porcentagem das semanas 5 e 6, e as aberturas para o mês de agosto indicam um limite superior em 89%, limite inferior em 56% e um valor esperado em 69% da MLT. E para o subsistema Norte, a gente vê as aberturas para o mês de agosto variando entre 66% e 109%, com valor esperado em 85% da MLT. Agora, falando um pouco dos armazenamentos dos subsistemas, a gente consegue observar a recuperação dos armazenamentos e observar também que as condições atuais são melhores do que comparado com o mesmo período do ano passado, a energia armazenada em porcentagem da EAR máxima. E dos reservatórios, a gente também consegue observar alguns reservatórios de importância do SIM, que tiveram um aumento na energia armazenada e agora passam por uma leve redução. Bom, com isso eu encerro minha apresentação e fico à disposição para eventuais perguntas e volto a palavra para você, Leandro. Obrigado. Obrigado, Arthur. Agora vamos para a nossa próxima apresentação. Então, eu chamo Camila para falar sobre a operação hidráulica. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Vamos dar início à apresentação da operação hidráulica. Essa aqui são as salas de crise atuantes no momento. Nós temos a sala de crise da bacia do Rio Tocantins, a do São Francisco, a sala de crise da região sul, a sala de acompanhamento do Paranapanema, e na semana passada iniciou-se a sala de crise de estiagem na bacia do Rio Madeira. Nós temos aqui a programação hidráulica apresentada na sala de crise da Bacia do Sul dessa semana.
Ao lado direito, nós temos um gráfico informando que a energia armazenada do subsistema sul, ela equivale a 7% da energia armazenada no Sistema Interligado Nacional. Dentro desses 7%, 47% pertence à bacia do Rio Iguaçu, 28% à bacia do Rio Uruguai e 25% nos outros reservatórios. Já no lado esquerdo, nós temos o gráfico das energias armazenadas para o subsistema, para cada bacia, e a energia armazenada do sul, que está equivalente a 85,4%. Nós ainda temos acima dessa energia armazenada, a bacia do Rio Uruguai e do Rio Iguaçu, e abaixo dos 85,4%, a bacia do Capivari e do Jacuí. Abaixo nós encontramos as simulações de Foz de Areia, Salto Santiago, indo até o dia 29/7, perdão, de 1º/8 de 2021 a 29/7 de 2022. Como pode ver, os finais da simulação de Salto Santiago, ela andou de lado, chegando no final do dia 29 com 87% do seu armazenamento, e GB Munhoz, que é o reservatório de Foz de Areia, chegando a 66% do seu armazenamento. Na simulação ao lado, nós temos as simulações de reservatório de Barra Grande, Passo Fundo e Machadinho. Barra Grande, ele chega ao final da simulação com 90% de armazenamento, Passo Fundo com 97% e Machadinho com 60% de armazenamento. Aqui nós temos as datas das próximas reuniões da sala de crise. O Paranapanema, a próxima vai ser dia 28/7, o São Francisco no dia 2/8, o Sul dia 24/8, o Tocantins dia 27/7 e a do Madeira dia 10/8. Aqui nós temos uma informação sobre controle de cheias. No dia 26/7 será realizada a primeira reunião do PAPC, que é o Plano Anual de Prevenção de Cheias, para definirmos o volume de espera para o ciclo de 2022 e 2023. Aqui a gente apresenta a operação realizada nos reservatórios de Jupiá e Porto Primavera. Nós tivemos uma elevação de Jupiá para uma defluência que estava em torno de 3.000 metros cúbicos por segundo. Nós elevamos Jupiá para 3.100 metros cúbicos por segundo aproximadamente para atender o nível de Porto Primavera, e Porto Primavera ainda continuamos com uma defluência de aproximadamente 3.600 metros cúbicos por segundo. Finalizando a apresentação, devolvo a palavra ao Leandro. Muito obrigado, Camila. Então, com a apresentação da Camila, a gente encerra as apresentações do primeiro bloco. Vamos para um intervalo de 5 minutos e logo mais voltaremos com as apresentações do segundo bloco. Boa tarde, pessoal. Estamos de volta agora para as apresentações do segundo bloco. Mas antes, vamos responder uma pergunta, né? Já agradeço antecipadamente ao Alexandre, né? A pergunta dele. Ele é da Hidroenergia e Comercialização. Então, vou ler a pergunta dele aqui. Prezados, boa tarde. Verificando a curva esperada de uso do reservatório de Tucuruí e o nível atual, notamos uma discrepância entre o esperado e o que de fato está sendo utilizado desde o início de julho. Quais as variáveis que estão desviando da premissa de construção da curva, levando à discrepância entre a curva e o nível realizado até agora? Além disso, como será realizada a modelagem da curva de Tucuruí no modelo DECOMP no PMO de agosto? Não é realista o modelo perseguir o nível esperado para o final de agosto, visto que significa replecionamento do reservatório. Muito obrigado pela pergunta, Alexandre. Bom, eu vou começar respondendo essa pergunta, né, sobre as variáveis que estão desviando, né? A gente tem uma recessão um pouco maior do que a gente tinha previsto, né? Além disso, a gente está precisando usar o reservatório de Tucuruí para atendimento de carga, principalmente a ponta da carga. Então, o reservatório de Tucuruí está sendo um reservatório bastante importante para esse atendimento. Além disso, a gente tem um reator limitador de curto-circuito, né, na interligação de barras lá, entre a fase A e a fase B, que exige que a gente gere um pouco mais para poder manter um controle na corrente lá nos barramentos, tá? Bom,
É mais ou menos isso que a gente está realmente vendo e por isso a gente precisa utilizar mais o reservatório. Com relação à modelagem no modelo Decomp, né, eu vou pedir para o Tiago, ele vai falar um pouco sobre essa pergunta e vai responder para você. Tiago? Obrigado, Leandro. Vamos lá. Sobre a modelagem da curva referencial da OHE-Tucuruí no modelo Decomp. Lembrando, é uma curva referencial, mas no modelo Decomp a gente representa ela diretamente para ele seguir aquela curva. Por mais que tenha algum desvio da curva, esse desvio ele vai ser retratado nas flexibilizações que a gente precisar realizar na curva em si. Assim como ele é retratado como qualquer restrição hidráulica que a gente trata no Decomp. A restrição está lá, a gente roda o caso, enxerga quanto que o modelo consegue atender aquela restrição, o que ele não conseguir, a gente flexibiliza. A gente fez isso para as revisões de julho, a revisão 4 de julho já está disponível para vocês aí consultarem o deck definitivo, vocês vão visualizar lá que a gente flexibilizou, e para agosto a gente vai seguir o mesmo documento, a mesma curva que foi publicada, não é prevista na regulamentação a gente atualizar essa curva por qualquer motivo que seja, não existe a previsão, a gente vai manter a mesma curva para a representação do modelo no PMA de agosto. Era essa a resposta que nós temos aqui, eu vou devolver a palavra para você, Leandro, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Tiago. Vamos agora seguir para as apresentações do segundo bloco, né? Começando aí pela previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal. Para essa apresentação, eu convido o Lio. Boa tarde, Lio. Boa tarde, Leandro. Começando a compartilhar a tela aqui, espero que vocês já estejam vendo minha tela aí. Bom, começando aqui com a apresentação do Sudeste Centro-Oeste. A linha preta aqui representa a carga verificada aí que a gente tem nessa semana. Os patamares aqui, patamares não, mas essas barras semi-horárias aqui representam a carga prevista, né? Aqui embaixo temos os desvios aí em megawatt, e aqui embaixo os desvios em percentual absoluto, o erro absoluto. E aí para cada percentual de desvio a gente tem uma cor diferente aqui, então de 0 a 1% verde, amarelo até 2 e acima de 2 esse alaranjado aqui. Bom, começando aqui com o subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente vê que a carga veio num patamar assim, bem estável aí, com poucos desvios aí no range de 3%, então foi uma ótima semana aí de previsão de carga para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, sem muitos destaques aí, 100% dos desvios e até 3%, um MAP de 1,2% e 56% dos desvios até 1%, tá? Seguindo para o subsistema Sul, aqui a gente teve basicamente alguns desvios aí de GD, né? Principalmente aqui nesse primeiro dia, onde a gente tinha previsto um dia mais ensolarado e veio um dia mais nublado, causando esse desvio aqui de quase 8% no máximo aqui, e no dia 20, onde a gente teve esse desvio aqui, que foi um dia mais ensolarado que a gente tinha previsto, e no dia seguinte corrigimos, visto que os desvios foram baixíssimos, né? Então, assim, a gente está bem empenhado aí nesse desafio da MMGD. Bom, 83% dos desvios em até 3%, um MAP de 1,75%, um ótimo resultado aí para o Sul, com quase 40% dos desvios até 1%. Seguindo para o subsistema Nordeste, tivemos uma volatilidade aqui no começo da semana muito ligada aí a consumidores livres da região, tá? As temperaturas se encontraram estáveis e precipitação semelhante ao que vem sido apresentado nas últimas semanas, mas esses desvios maiores foram principalmente causados por causa de variação de carga de consumidores livres. 82% dos desvios até 3%, um MAP de 1,74% e 33% dos desvios até 1%. Seguindo para o subsistema Norte, ele que está vindo assim, um patamar bem elevado e com uma assim, baixa volatilidade, pelo menos que a gente teve aqui no começo da semana operativa. Nesses últimos 2 dias, sofreu por uma redução de carga de consumidores livres, reduzindo aqui, a partir do dia 20, depois que a gente tinha feito a previsão do dia 21, claro, cerca de 100 mega aqui no dia 20, uma nova redução aqui no dia 21, mas hoje a carga já voltou ao patamar que a gente estava encontrando aí no começo da semana, tá? Então a carga segue bem forte aí, só com essa volatilidade pontual aqui no dia 21, aqui principalmente.
92% dos desvios até 3%, o MAP de 1,36%, 45% dos desvios em até 1%, que é um ótimo resultado aí para o norte também. E seguindo para o sim, né, a gente vê aqui que nenhum dos desvios aqui passaram de 3%, só com alguns desvios aqui em torno de 2%, então tivemos aqui 100% dos desvios em até 3%, como eu disse, 0,92% de MAP e 61% dos desvios em até 1%. Bom, Leandro, eram essas informações que eu tinha para passar para vocês. Encerro minha apresentação por aqui e fico à disposição aí para demais dúvidas aí. Até mais. Obrigado. Muito obrigado, Lio. Vamos seguir agora nossas apresentações. Vamos para a apresentação da previsão de carga para o PMO. Para essa apresentação, eu convido a Marcela. Boa tarde, Marcela. Boa tarde. Vocês estão vendo a apresentação? Estamos sim, Marcela. Então, mais uma vez, boa tarde, Leandro, boa tarde a todos. Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre as previsões de carga que foram consolidadas no âmbito dessa última revisão semanal, que foi feita no dia de ontem, onde o nosso horizonte de previsão são as 2 semanas à frente, as semanas 5 e 6 do mês de julho. Bem, antes de nós falarmos, né, dessas previsões e do acompanhamento da carga também, nós temos os acontecimentos, né, as ocorrências da semana em curso, que é a 4ª semana operativa do mês, que ela finda no dia de hoje, e o que a gente tem a dizer é que as premissas que foram consideradas, né, quando da elaboração das previsões de carga para essa semana operativa, elas vêm se confirmando durante o período. Um destaque aí também em relação às temperaturas máximas observadas tanto nas capitais do Sudeste, Centro-Oeste e do Sul, que elas vêm se apresentando em níveis mais elevados do que o comportamento que é esperado, né, para essa época do ano, essa época de inverno. Isso a gente vem observando pelo menos nas 2 últimas semanas, mais fortemente. E em relação à carga do norte, que a gente vai ver que também está com um ritmo de crescimento até um pouquinho diferente do que nós esperávamos, desde a semana passada, isso está muito associado à elevação da carga do Amazonas, né, em função das temperaturas mais elevadas e dos totais de precipitação menos acentuados do que vinha acontecendo. Em termos de premissas que nós consideramos para a elaboração das previsões, né, para as semanas à frente, falando das econômicas, a gente sempre ressalta que essas premissas, elas são repetidas, né, elas continuam sendo consideradas desde aquelas do PMO original, da revisão 0, né, elas são mantidas, né, e a gente continua falando do bom desempenho de todos os setores econômicos, o destaque aí para a indústria, que apesar de todos os fatores, né, todas as questões que vinha sofrendo, que estavam impedindo um crescimento, né, de ordem mais acelerada, ela também apresenta um bom desempenho. A gente observa que no mês de junho, segundo os indicadores, ela já alcançou o maior nível desde junho de 2014. A confiança empresarial, ela também apresenta avanço já pelo 4º mês seguido, e a alta da confiança do comércio também merece destaque, né? Bem, em relação às premissas meteorológicas, na próxima semana operativa, né, quando a gente fala das capitais dos subsistemas Sul e Sudeste e Centro-Oeste, a expectativa que nós temos é de que as temperaturas elas se mantenham ainda nos níveis mais elevados do que se é esperado para esse período de inverno. É possível que haja uma suave elevação em relação ao comportamento observado na semana em curso. No caso do Sul, a gente observa isso melhor em Porto Alegre. Porto Alegre vai apresentar, em relação às outras capitais, uma elevação de temperaturas mais sensível. Mas, apesar disso, a gente tem expectativa do avanço, né, de uma frente fria, mas isso só lá para o último dia, último dia da semana de previsão. E aí, sim, as temperaturas tendem a entrar em declínio. A gente vai observar isso também mais nas capitais
nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, e também nas capitais do subsistema Sudeste e Centro-Oeste. No caso do Norte e do Nordeste, eles seguem ainda com condições de estabilidade, conforme o Eduardo também ressaltou na apresentação dele. O único destaque que nós temos é que para a próxima semana nós temos expectativa de maiores totais de precipitação, no caso do Nordeste, em Recife e em Salvador, e no caso do subsistema Norte, as condições tanto de temperatura e de precipitação se mantêm estáveis. Bem, agora falando de acompanhamento da carga e das previsões que foram consolidadas para as semanas à frente, nós iniciamos com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Nós temos a previsão inicial realizada na revisão 0 do PMO, né, representada aqui pelo gráfico, essa barrinha azul, mais à esquerda. As barrinhas mais claras, elas representam os valores verificados ao longo das semanas operativas, ao longo das 3 primeiras semanas operativas, lembrando que a 4ª semana a gente trata de uma expectativa de fechamento da semana com base em informações verificadas até quarta-feira e mais a previsão para os dias de ontem e hoje. E essa expectativa de fechamento, ela sinaliza para a gente uma variação pequena, né, de 1,3% em relação ao que foi projetado para essa semana no estudo passado. Essa variação, apesar de pequena, a gente atribui essa carga acima do que nós esperávamos em função dessas temperaturas que vem sendo observada ao longo da semana. Como a expectativa, né, para a 5ª semana operativa do mês é de que as temperaturas se mantenham nesses patamares mais elevados, é possível até que nós observemos em alguns dias temperaturas superiores às observadas na semana atual. Essa foi uma premissa considerada para a elaboração da previsão dessa semana. Em função disso, nós fizemos um ajuste de 2,7% em relação ao que havia sido projetado para a 5ª semana, mas no estudo passado. E para a 6ª semana, como é uma semana que a gente já não tem essa premissa meteorológica, nós fizemos um ajuste um pouquinho menor de 0,8% apenas. Então, considerando todas essas informações, tanto de semanas verificadas, quanto da revisão desses valores para as semanas do horizonte de previsão, hoje nós temos uma expectativa de fechamento do mês com uma carga de 38.257 megawatts médios, o que sinaliza para a gente uma variação de 0,9 em relação à nossa projeção inicial, que era de 37.920. Passando para o subsistema Sul, em termos de representação gráfica, nós temos as mesmas considerações mostradas anteriormente para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Nós temos também as 4 semanas do mês verificadas, né, as 4 primeiras, com as respectivas taxas de desvio em relação às previsões que foram realizadas para cada uma dessas semanas. A semana em curso, também essa expectativa de fechamento, ela sinaliza para a gente uma variação pequena também em relação à nossa projeção, de apenas menos 1,2%. Como as condições, elas seguem, né, de temperatura, com a expectativa de elevação das temperaturas em relação ao comportamento que vem sendo observado na semana em curso, né, as temperaturas aqui no Sul também têm se mostrado superiores àquelas que no fato são esperadas para um mês de julho, né, para um período de inverno. Então, nós fizemos um ajuste somente na 5ª semana operativa, dada essa premissa, de 0,8%, mantendo assim a carga num nível crescente entre as semanas, como vem acontecendo ao longo do mês. Essas considerações, elas mostram para a gente uma nova expectativa de fechamento do mês, mas com uma variação também pequena em relação à nossa projeção inicial, um valor inferior em apenas 1,5% em relação, né, a esses 11.666 que eram esperados na nossa previsão original. O subsistema Nordeste, a semana em curso também, não diferente das 2 últimas, mas com um desvio bastante pequeno em relação à projeção. A expectativa, né, de fechamento dessa semana sinaliza para a gente um desvio de menos 0,4%. O que a gente tem a destacar em relação ao subsistema Nordeste é que ele começou o mês com uma carga muito baixa, né, até influenciado pelo efeito de precipitação também, né, algumas variações de carga de consumidores livres também,
que nós apresentamos nas reuniões anteriores, mas daí para frente a carga começou a assumir um patamar crescente, né, e ela saiu aqui do nível de 10 mil, e hoje a semana está em torno aí de 10.600. Então, mantendo essa consideração, e também em função das condições meteorológicas para a próxima semana esperadas, elas são mantidas em relação ao comportamento da semana em curso, nós não fizemos nenhuma alteração, mas mantivemos aquele perfil da carga que sinalizava para a gente também um nível crescente, né, entre as semanas durante o mês de julho. Essas informações, elas geram para nós uma nova expectativa de fechamento da carga para o mês, de 10.591, quase 2% abaixo da nossa projeção inicial, mas muito em função do comportamento dessas primeiras semanas que estavam com carga mais baixa do que aquela que nós considerávamos, né, quando fechamos as previsões para o mês de julho. Aqui no subsistema norte, a semana em curso, a variação está um pouco maior, em 2,1%, mais ou menos o mesmo desvio que a gente observou na semana passada, só que como destaque, como nós já falamos para vocês, quando mostramos as ocorrências da semana em curso, na reunião passada também nós falamos, essa carga que a partir da terceira semana ela começou a crescer até diferente do que nós esperávamos, né? Dado isso, nós temos aqui esse desvio um pouquinho maior do que o apresentado nas semanas anteriores, mas aqui a gente teve um incremento da carga do subsistema muito influenciado pelo comportamento da carga do Amazonas, que a gente vem observando dia após dia, que vem crescendo, e em função também da elevação dessas temperaturas, das temperaturas máximas lá, e também da redução de precipitação. Então, isso tem provocado um aumento do consumo lá da distribuidora, e a gente vem observando isso ao longo dessas 2 últimas semanas, e isso se repetiu, né, durante essa semana. Dadas essas informações e as condições também de estabilidade, nós precisamos fazer ajustes nas semanas do horizonte de previsão, né, em função do comportamento observado nos últimos dias, né, nas últimas semanas, e essas revisões que nós fizemos, elas geram variações aí de 2,7 e 2,8, respectivamente, né, para as semanas 5 e 6. Essas informações, elas mostram para nós uma nova, né, um novo cenário, uma nova expectativa de fechamento do mês, com um valor superior à nossa previsão inicial em 1,9%. Contextualizando todas essas informações, nós trazemos aqui o Sistema Interligado Nacional, que agrega as informações que nós vimos anteriormente, nos slides anteriores. As semanas 2 e 3, elas fecharam bastante ajustadas, né, aos valores que foram consolidados como previsão para esse período. A semana em curso, a nossa expectativa de fechamento também não nos sinaliza nada diferente disso. A variação hoje está em 0,6%, e as próximas semanas, elas carregam todas aquelas justificativas que nós vimos para cada um dos subsistemas, e no SIM, elas sintetizam para a gente revisões, né, de 1,9 e 0,7 para as semanas 5 e 6, respectivamente. Mas quando a gente olha para o fechamento do mês, né, essa sinalização nova de fechamento do mês, com base na consolidação dessa revisão semanal, o valor sinaliza para a gente uma variação quase nula, né, em relação à nossa previsão inicial. Essa variação fica em apenas 0,1%. Bem, gente, essas eram as informações relativas à consolidação da carga semanal. Eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra a você, Leandro. Muito obrigada. Muito obrigado, Marcela. Vamos para a próxima apresentação, né? Serão as próximas 2, né, com o Tiago, né, que é o resultado do PMO e as intervenções energéticas relevantes. Boa tarde, Tiago. A palavra é sua, meu amigo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Compartilhando aqui a minha tela.
A gente vai apresentar aqui os resultados da revisão 4 do PMO de julho de 22, que começa na manhã, no dia 23 de julho, e vai até o dia 29, próxima sexta-feira. Nesse nosso primeiro slide, a gente fala os principais destaques. O que a gente tem de destaque aqui foram os despachos ANEEL. 1939, que liberou ao G1 de São Roque para operação comercial. 1926, que liberou as unidades 25, 26, 28, de 9, cada uma com 9 mil quilowatts, totalizando 27 mil quilowatts da usina térmica Luiz Oscar Rodrigues de Melo, para início de operação comercial a partir do dia 20 de julho. Lembrando que essa daqui é o montante de Luiz Oscar Rodrigues de Melo associado ao procedimento de contratação simplificada, o PCS. Ainda referente a essa usina, Luiz Oscar Rodrigues de Melo, a antiga Linhares, tem o despacho 1942, que liberou o G27, também com 9 mega. O despacho 1940 suspendeu a operação comercial da UG1 da UTE predileta de 5 mega, capacidade instalada. A vigência desse despacho é do dia 21 de julho, que é a mesma vigência do último despacho da antiga UTE Linhares. Lembrando que, novamente, a UTE Linhares, a parcela do PCS e a UTE predileta é uma UTE que entrou numa operação comercial já há um tempinho já, mas teve essa operação suspensa por esse despacho. Agora vamos para o resultado do PMO em si. A gente tem aqui os 4 subsistemas, nos 3 patamares de carga, valores muito próximos e iguais entre os subsistemas, porém diferentes entre os patamares, mas uma diferenciação pequena. O patamar de leve com o CMO da ordem de R$ 71,00 e o de pesada da ordem de R$ 73,00 e uma média dos 3 patamares de R$ 72,00. Não tivemos atingimento de nenhum limite de intercâmbio, ou se tivesse, o que resultou em CMOs iguais em cada patamar nos 4 subsistemas. Esse daqui é um estudo que nós fazemos toda semana de decomposição da variação do CMO. A gente parte da semana anterior, que a gente estava com o CMO da ordem de R$ 67,00 o megawatt-hora, e vai decompondo as atualizações até chegarmos ao CMO que nós temos hoje, que é da ordem de R$ 72,00 o megawatt-hora. A gente vai atualizando cada uma dessas variáveis em sequência. Aí o destaque que nós temos aqui, são atualização de vazões, com uma variação em torno de R$ 5,00, níveis de partida, positivo em cerca de R$ 2,00, a carga, uma redução em torno de R$ 2,00, e as restrições hidráulicas, com uma redução, com um aumento de R$ 3,00, e as últimas atualizações que a gente sempre faz, dos últimos parâmetros que a gente agrega todos juntos, com uma redução da ordem de R$ 2,00. O nosso despacho térmico para essa semana, o despacho térmico no Decomp todo por inflexibilidade, da ordem de 4 GB. Para quem vinha acompanhando as últimas semanas, o despacho térmico estava mais reduzido, estava inferior a 3 GB, estava em torno de 2,2 GB. O destaque para essa semana que levou esse despacho térmico por inflexibilidade mais alto, da ordem de 4 GB, é o retorno de Angra 2, previsto para retornar. Nesse caso, ele foi considerado a atualização do SGI para retornar até o dia 23, mas posteriormente à publicação desse caso, ele foi prorrogado, esse SGI, até o dia 25. Mas para essa rodada foi considerado o retorno de Angra 2 no dia 23, por isso esse montante mais elevado do que nós vimos nas últimas semanas, de 4 GB. O destaque dessa semana aí é o retorno de Angra 2. Despacho antecipado por ordem de mérito. Essa semana nós comendaríamos o despacho para 24 de setembro até 30 de setembro, porém com esses valores com esses valores de CMO e de benefício marginal do despacho antecipado, a gente não teve nenhum comando de despacho. O benefício estava em torno de R$ 71,00 o megawatt-hora, porém o valor mais elevado do CVU foi da ordem de R$ 400,00 por megawatt-hora. Da mesma forma, não tem nenhum despacho, nem por ordem de mérito, nem por garantia energética para essa semana. O único destaque é da UTE Santa Cruz, que tem previsão de despacho por inflexibilidade, que o agente Furnas tem declarado, mantendo a sua declaração para o dia 13 de agosto até o dia 25 de novembro. Aqui nós temos a evolução das ENAs, temos 4 gráficos com a evolução das ENAs ao longo das revisões do PMO, partindo desde a revisão 0 até essa revisão 4. Esses gráficos, eles mostram nas cores mais forte,
são as últimas atualizações da revisão 4 e os níveis que a gente chegou na abertura dos cenários. O destaque para essa revisão 4, a gente tem para o Sudeste, ENAs chegando de 50, desculpa, ENAs não, armazenamentos. Armazenamentos chegando de 53 até 59% no Sudeste, no Sul de 53 até 97, no Nordeste de 67 até 77, e no Norte de 90 a 91, com pouca variação, lembrando que o principal guia para o armazenamento do Norte é a curva guia de Tucuruí. Importação internacional, a gente recebeu ofertas apenas da conversora de Melo vindo do Uruguai. A Argentina não enviou oferta, e mais do Uruguai nós tivemos oferta tanto da Enel quanto do BTG Pactual, oferta mais econômica da ordem de R$ 550 e a mais cara da ordem de 3.250, R$ 3.300 por megawatt-hora. Fechando os slides sobre essa atualização, essa revisão 4 do PMO, a gente vai retratar com vocês agora as intervenções energéticas relevantes. Lembrando do critério de intervenção energética e relevância, a intervenção, a gente traz para cá aquelas intervenções que serão realizadas em unidades geradoras que alterem limites sistêmicos ou unidades geradoras de grande porte. O do Sudeste e Centro-Oeste, nós temos aí a usina hidrelétrica de Aimorés, para o dia G3, o desligamento da unidade para a inspeção subaquática, programado para o dia 23, nas UGs 1 e 3, novamente, no dia 24, e na UG1, por esse mesmo motivo, no dia 25. A usina de Água Vermelha, a gente vai ter um teste de recomposição que está programado para o dia 24 de julho. A UHE Nova Ponte, a UG2, vai ter uma manutenção corretiva no regulador de velocidade, que vai ser no dia 24 de julho. Volta Grande tem um teste de recomposição da usina toda no dia 24 de julho. A usina de Jaguara, a UG4, vai ter uma manutenção da caixa espiral, que está programada para o dia 24. Taquarussu, a UG2, vai ter uma modernização, que está programada no período um pouco mais longo, a gente vai ter um mês de intervenção, de 25 de julho até 26 de agosto. Chavantes, também no Paranapanema, igual o Taquarussu, a usina vai ter um teste de recomposição, que está programado para o dia 27 de julho. No Subsistema Sul, a UHE Baixo Iguaçu, vai ter uma manutenção preventiva anual da UG3, que está programada entre 23 e 29 de julho. A UHE Governador Bento Munhoz, no Iguaçu também, um desligamento da usina, programado para período de carga leve, no dia 25 de julho. E no Nordeste, a gente não tem intervenções relevantes para destacar aqui para vocês. No Norte, temos a UTE Mauá 3, a UG2, uma manutenção preventiva no compressor da unidade geradora, que está programado para o dia 23 de julho. A UHE Estreito do Rio Tocantins, a UG1, inspeção bienal na unidade geradora, programado para o período de 25 até o dia 3, de 25 de julho até 3 de agosto, e nas UGs 2 a 4, seria 2 a 3 a 4, um desligamento para possibilitar o serviço na barreira física jusante. Está programado para os dias 25 e 26 de julho. Na usina hidrelétrica de Belo Monte, apenas a UG9, um comissionamento do sistema de medição de descargas parciais do gerador, está programado nos dias 27 e 28 de julho. Esse era o nosso último slide, pessoal. Eu agradeço a todos aqui. Devolvo a palavra para você, Leandro. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Tiago. Vamos partir agora para a última apresentação desse bloco, a apresentação da nova versão do modelo New Wave. Para essa apresentação, eu convido aqui a Alessandra. Boa tarde, Alessandra. Palavra com você. Obrigada, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela aqui. Bom, a versão 2803 do modelo New Wave, ela vai ser utilizada agora no PMO de agosto. Ela foi validada durante os 3 meses atrás, quando, durante estudos internos de sensibilidade realizados pela CCE, o modelo New Wave parou a execução na 12ª iteração. O CPE corrigiu o problema, colocando um tratamento de exceção na biblioteca de solução COIN. Também foram incluídas 2 outras correções nessa versão,
que são inclusões de verificação no processo do cálculo das correlações usadas em cenários de afluência com o PAR-PA apenas em casos com redução de histórico, tais quais já existiam no modelo PAR-P. E tratamento também na abertura dos arquivos de séries de afluências para a simulação final com séries históricas. Com séries sintéticas não havia problema. Como era erro, nós encaminhamos a carta conjunta à ANEEL, carta ONS, CCE e EPE, e já encaminhamos também o relatório de validação. A versão será utilizada nesse próximo PMO e não há alteração, seja de DEC de entrada ou de resultado no modelo, para uso de processos oficiais. Tá? A matéria foi divulgada através da coordenação da FT New Wave e também a partir do site do ONS, CCE e EPE. O material das reuniões onde foi realizada a validação do modelo está no endereço aqui descrito, bem como no site do CTPLT-PMO. O e-mail, para quem não tiver cadastrado, é ft-newwave@ons.org.br ou preco@cce.org.br. Era isso, era breve. Leandro, devolvo a palavra a você. Muito obrigada. Obrigado, Alessandra. E com a apresentação da Alessandra, a gente encerra o segundo bloco. Agora vamos para o segundo intervalo. Daqui a 5 minutos estaremos de volta. Boa tarde a todos. Estamos voltando agora para o terceiro e último bloco, mas antes temos algumas perguntas. Vamos começar pela pergunta do Vitor Alexandre, né? Boa tarde. Mesmo com julho de temperaturas acima da climatologia nas grandes capitais, como já citado, foi apresentada uma expectativa de desvios praticamente nula, 0,1%, entre a carga realizada e a previsão no DEC do New Wave. A previsão de anomalia de temperatura para agosto deve seguir a mesma tendência positiva de julho, ou a carga para o New Wave de agosto deve passar por alguma alteração? Para responder essa pergunta, eu vou convidar a Marcela. Boa tarde, Vitor. Então, respondendo aí alguns pontos que você colocou no seu questionamento, realmente a variação da carga do SIM, né, hoje a expectativa que a gente tem de fechamento em relação à nossa projeção inicial é de apenas 0,1%, mas você sabe que quando a gente olha para cada um dos subsistemas, um acaba compensando o outro, né, quando a gente vai fechar isso no sistema interligado. Essa questão das temperaturas que eu citei, elas começaram a ser mais perceptíveis a partir da terceira semana operativa do mês, que foi a semana passada. Então, a semana passada, essa semana, a expectativa que nós temos para a próxima é de que as temperaturas elas se mantenham em níveis mais elevados do que se é esperado para essa época do ano. Mas não há ponto, assim, de a gente dizer que está sendo uma coisa que está impulsionando um maior consumo voltado para refrigeração e que a gente vê isso responder diretamente na carga. Não, ela está num nível mais elevado, tanto que você vê que os desvios, ao longo das semanas, eles têm sido pequenos. Então, é uma coisa que a gente vem observando, que é um comportamento atípico, mas ainda não impulsionou, né, uma carga maior por conta dos dias de temperaturas mais elevadas. E outra coisa, essa tendência que você perguntou para o mês de agosto, isso a gente não sabe. Na próxima semana, quando a gente estiver fechando a carga para o PMO, a gente faz uma reunião com o pessoal de meteorologia e eles dão para a gente, sim, a sinalização para o próximo mês, para a gente também considerar como premissa para a elaboração das nossas previsões. Mas essa informação de temperatura, se vai carregar esse cenário do mês de julho, e também se nós vamos rever o valor, né, previsto para o mês de agosto, isso aí a gente só vai saber na próxima semana, quando a gente vai fechando a carga e vai disponibilizar logo em seguida para vocês, tá bom? Obrigada. Obrigado, Marcela. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é a do Gabriel, da Casa dos Ventos, né? Nós já agradecemos a pergunta de antemão. Boa tarde. Reparei que foi necessário flexibilizar a restrição do RHE do Norte. Qual o motivo dessa flexibilização, dado que o nível
deste REE está muito acima do valor mínimo de 20,8%. Para responder essa pergunta, eu vou convidar aqui o Tiago. Obrigado, Leandro. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Gabriel, de fato, olha, o que estava acontecendo? Na rodada do Decomp, a gente fazendo a convergência, a gente encontrou um problema de convergência, aparentemente, tudo indicava que é um problema numérico, a gente já encaminhou para o CPE o caso, tudo, fizemos todas as checagens. Quando a gente passou a comentar essa restrição, a gente, considerando a restrição em si, a convergência ocorreu corretamente, mas enquanto aquela restrição estava funcionando, estava lá sendo incluída no problema de otimização, a gente não conseguia a convergência não saía. Para a gente garantir essa convergência, a gente precisou comentar essa restrição. Nós checamos que essa restrição ela não fica ativa no período determinístico, não fica ativa em nenhum dos cenários nos cenários estocásticos do segundo mês. Teoricamente, uma restrição realmente totalmente inativa, ela não fazia diferença nenhuma. De fato, aconteceu alguma questão numérica que, à medida que ela entrando no problema, o caso não convergia. Nós tiramos simplesmente para poder garantir a convergência. Esse caso já foi enviado para o CPEL esclarecer para nós o que pode ter acontecido. Aparentemente, nos trouxe a crer que foi uma questão numérica. Nós analisamos todas as saídas, não encontramos nada de atípico, de anormal, que fosse de comportamento muito diferente com as demais revisões do mês de julho, nada que justificasse algum alerta em si. Mas, de fato, quando a gente precisou comentar para garantir a convergência do caso, e sem esse comentário a gente não conseguiu convergir o caso. Mas é só isso, Gabriel. Mas qualquer dúvida a gente está à disposição aqui. Muito obrigado. Pessoal, eu devolvo a palavra para vocês, Leandro. Obrigado, Tiago. Tem mais algumas perguntas, mas ficarão para o próximo intervalo, né, após o próximo intervalo, tá? Vamos começar as apresentações do terceiro bloco. E a primeira apresentação são os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Para essa apresentação, eu convido a Laura. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a nossa apresentação. Bom, pessoal, boa tarde. Vamos começar falando aí das principais intervenções para a área norte e nordeste. A gente tem o disjuntor 9022, do barramento de 500 kV da subestação de Presidente Juscelino, das 17 horas do dia 10 do 7, domingo, até as 23h59 do dia 23 do 7, que é um sábado. São serviços relacionados à entrada em operação do segundo circuito da linha de 500 kV Presidente Juscelino e Itabira 5, circuito 2. E para que o sistema suporte as contingências nas interligações Norte-Sudeste e Sudeste-Nordeste, a gente sugere adotar as seguintes restrições: fluxo Nordeste-Sudeste menor que 6.700 MW e fluxo na Norte-Sul menor que 2.400. Ainda na área Norte e Nordeste, a gente tem o banco série da linha Peixe Gurupi, na subestação de Peixe 2, das 6h30 às 16h30, dos dias 23 e 24. Para uma manutenção preventiva no banco de capacitores e para que o sistema suporte contingências externas, a interligação Norte-Sudeste e perdas duplas na interligação Norte-Sudeste, sugere-se adotar as seguintes restrições: fluxo no Norte-Sul menor ou igual a 2.300 MW e fluxo no Nordeste-Sudeste menor ou igual a 5.600 MW. Temos também a linha de 500 kV Juboés Barreiras 2, do período de 6 às 11 horas do dia 24, domingo, para retirada de operação da fase B do REAP 701, e para que o sistema suporte contingências simples e duplas nas interligações Sudeste-Nordeste e Norte-Sudeste, sugere-se adotar as seguintes restrições: fluxo Norte-Sul menor ou igual a 2.300 MW e fluxo Nordeste-Sudeste menor ou igual a 5.200 MW. Temos também a linha, desligamento da linha de 500 kV Boa Esperança, São João do Piauí, das 7 às 17 do dia 24, domingo,
São atividades do plano mínimo de manutenção do reator, disjuntor, seccionadoras para raios e TCs. E para que o sistema suporte contingências simples, duplas, na interligação norte-nordeste e sudeste-nordeste, a gente sugere adotar um fluxo nordeste-sudeste menor ou igual a 5.700 MW e fluxo nordeste-norte menor ou igual a 4.500 MW. Temos também o desligamento do disjuntor E5 da subestação de Bom Jesus da Lapa 2, 500 kV, das 6h30 às 16h30 do dia 28, uma quinta-feira, para uma manutenção corretiva. E para que o sistema suporte contingências com falha de disjuntor no 500 kV da subestação de Bom Jesus da Lapa, a gente sugere manter fluxo nordeste-sudeste menor que 6.500 MW e recebimento sudeste-centro-oeste menor que 9.200 MW. Temos também o disjuntor E5 da subestação Bom Jesus da Lapa 2, 500 kV, das 7 às 17 horas do dia 29, sexta-feira, também para manutenção corretiva e para que se suporte as contingências com falha de disjuntor no setor de 500 kV da subestação de Bom Jesus da Lapa 2. A gente sugere manter fluxo nordeste-sudeste menor que 6.500 MW e o recebimento da centro-oeste menor que 9.200 MW. Retorno agora a palavra para o Leandro e agradeço a atenção de todos. Estamos abertos aí a perguntas. Muito obrigado, Laura. Agora vamos dar prosseguimento às apresentações. Vamos para a última apresentação, né, do dia de hoje, né, do terceiro bloco aí do dia de hoje, que é a apresentação sobre a política operativa, né? Eu mesmo irei fazer essa apresentação. Só um minuto que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, vamos lá, vamos começar a apresentação da política operativa, começando pelos resultados do CMO, né? Aí é uma comparação entre DECEM e DECOMP, né? Então, de maneira geral, os subsistemas Sudeste e Sul apresentam os valores do CMO do DECEM acompanhando os CMOs do DECOMP, né? As diferenças se justificam aí pelo melhor detalhamento da carga e da rede no modelo DECEM. Bom, agora a gente está apresentando o resultado do CMO dos subsistemas Norte e Nordeste, né? Há um pequeno descolamento, há um descolamento no CMO no Nordeste, né? Isso é devido ao limite térmico da linha 230 Messias e o Largo 2, né? Devido a um SGI, o 34861-22. E aí as demais diferenças são também pelo mesmo motivo do maior detalhamento da rede e da carga no modelo DECEM. Bom, aqui a gente apresenta o CMO por barra, né? A gente está representando aproximadamente 30% do total de barras do SIM. A gente observa aí que os CMOs estão equalizados em praticamente todos os subsistemas, com exceção da região Nordeste. Esses valores aí são valores devido, essa diferença, né, é devido à limitação de exportação Nordeste, né, então de 9.700 MW, devido também ao SGI 37323-22. Outro destaque é o CMO do nulo, né, lá na região do Amapá. Isso é decorrente do carregamento da linha 230 Ferreira Gomes Macapá. Aqui a gente tem o Blockspot do CMO para o dia 22, né? Então, esse é para o subsistema Sudeste, né? Então, a gente nota ali uns outliers inferiores. Isso é em decorrência do SGI 25.915.22, que limita o somatório de geração das OHs Canabrava e São Salvador em 390 MW, né? E também temos outliers inferiores e superiores, né? Ali entre 8h30 e 9 horas. Isso também é devido ao fluxo na linha Poções 3, Padre Paraíso 2, né?
estava limitado, está limitado em 1.800, conforme SGI 31044, né, traço 22, e uma inequação também de controle de carregamento da transformação lá de Sobradinho 500-230, também devido ao SGI. O Sul, os valores de CMO não apresentam dispersão, né, nos resultados. No subsistema Nordeste, os valores do CMO não apresentam dispersão nos resultados, apenas alguns outliers ali entre 8h30 e 9 horas, consequência também do carregamento da transformação 500-230 da SE Sobradinho. Para o Norte, os valores do CMO não apresentam dispersão, né, também nos resultados, apenas o CMO nulo, como eu já falei antes, devido ao carregamento da linha 230 Ferreira Gomes Macapá, né, conforme a IA de operação normal. Temos também outliers superiores ao longo do dia devido à limitação no F Manaus, né, o fluxo lá no F Manaus, e outliers inferiores que são decorrentes também da limitação da exportação Nordeste. Bom, agora a gente tem aí uma comparação entre os resultados do DECEM e do PDP, né, começando pelo subsistema Sudeste. Temos, com relação à geração hidráulica, alguns desvios que são ajustes necessários para a compatibilização, né, da política operativa e também Unit Commitment hidráulico. Também no subsistema Sudeste a gente tem uma diferença nas térmicas, muito devido à inflexibilidade, né, e exportação comercial que foram declaradas no PDP. Para o Sul, também temos, com relação à geração hidráulica, desvios para compatibilização da política operativa, e a geração térmica no Sul também, por conta de declarações de inflexibilidade e de exportação comercial que foram feitos pelos agentes no período do PDP. Nordeste, nós também temos seguido a operação hidráulica e as diretrizes para compatibilização, principalmente da bacia do Rio São Francisco, com a política operativa, e as térmicas também são declarações de inflexibilidade e exportação comercial. Para o Norte também a gente segue, com relação à geração hidráulica, ajustes para atendimento aos limites de transmissão, também Unit Commitment hidráulico e política operativa. Para a geração térmica, a diferença também é a declaração de inflexibilidade dos agentes. Bom, aqui a gente tem o resultado do balanço da programação, né, semanal, então a gente tem aí Unit Commitment, exportação, né, se destacando, e inflexibilidade. Também há alguma coisa ali em ordem de mérito, mas os mais destaques estão para inflexibilidade e exportação. O intercâmbio internacional, não houve exportação para o Uruguai, né? Não houve intercâmbio com o Uruguai, apenas com a Argentina houve exportação de energia na modalidade comercial apenas. Bom, aqui é uma questão de representação da seção da régua 11 no modelo DECEM, né? Atualmente, o tempo de viagem, né, de fluência da UHE Baixo Iguaçu até a régua 11, né, é representado por translação. A proposta de melhoria é representar o tempo de viagem através do método da propagação, né? Então, quais serão os próximos passos que iremos dar? Na semana que vem, os resultados serão apresentados, né, no PMO de agosto. Será disponibilizado no Sintegre a revisão da nota técnica e a implementação do DEC do modelo DECEM relativo ao dia 30/7, a revisão 0, de agosto de 2022. Importante informação. Aqui a gente tem os resultados do balanço da programação semanal também, né? A gente nota que o Sudeste, como vem acontecendo aí durante as últimas semanas, ele é notadamente recebedor de energia, né? E o Sul também, conforme vem acontecendo nas últimas semanas, o Sul está exportador de energia em todos os patamares de carga. O Nordeste, né, o segundo semestre, com a elevação da geração eólica e fotovoltaica, o Nordeste torna-se exportador de energia, além do uso das usinas do Rio São Francisco também estarem sendo
feitos de maneira mais elevada, né, a geração. Então, o Nordeste, em todos os patamares de carga, também está exportador de energia. E o Norte também foi exportador de energia nos patamares de carga média e pesada, né, levemente recebedor nos patamares de carga média e pesada, desculpa, e no patamar de carga leve foi levemente recebedor, né, mas tem também o destaque do uso dos recursos para atendimento à ponta, né, a gente percebe aí no gráfico que há uma elevação na geração hidráulica para atendimento à ponta. Aqui a gente tem um balanço, né, da programação semanal, né, a carga do SIM ali em torno de 66778, né, a exportação, então a gente vem percebendo um menor uso ali dos bipolos, justamente por conta da diminuição da fluência, principalmente da OHE Belo Monte, né, o Sul exportando, o Nordeste exportando muito, né, a gente percebe ali, né, a exportação Nordeste bem elevada. E aqui a gente tem a política operativa, né, que deve ser praticada para a próxima semana, né? Então, a geração hidráulica do Sudeste deve continuar visando a preservação dos armazenamentos ali, o controle de cota, né? Em especial da OH Ilha Solteira, Jupiá, Porto Primavera, né? E Itaipu também. A gente deve manter aí o controle, né? O Sul, a gente deve manter também a utilização mais elevada do Sul, né? Já que o Sul está com armazenamento elevado, então a gente deve permanecer essa semana explorando bastante o Sul. O Nordeste, a gente vai manter também a exploração da disponibilidade de renováveis, a geração hidráulica do São Francisco, principalmente, deve se manter elevada, né, ali visando atendimento à carga, mas também e principalmente a maximização do intercâmbio entre Nordeste e Sudeste. Para o Norte, né, a exploração das disponibilidades energéticas, né, então a gente vai considerar ali a máxima disponibilidade possível, né, que a gente já está em recessão no Norte há algum tempo, então já vem diminuindo essa disponibilidade energética e vamos continuar utilizando o recurso, principalmente da UHE Tucuruí, para o fechamento da ponta. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Nós vamos agora para mais um intervalo de 5 minutos. E na volta responderemos as perguntas, tá? Boa tarde a todos, estamos de volta aí para responder as últimas perguntas, né? Na realidade é a última pergunta, é a pergunta do Alessandro, da Petrobras. Obrigado, Alessandro, pela pergunta. Boa tarde. No dia 19/7, entrou em operação a LT de 500 kV Padre Paraíso 2, Poções 3, implicando em elevação dos limites de exportação Norte e Nordeste para o Sudeste. Podem explicar qual foi o ganho, bem como o valor máximo aplicado e qual o limitante? Bom, para responder essa pergunta, eu convido a Laura. Boa tarde novamente, Leandro. Boa tarde, Alessandro. Como você disse, a gente teve no dia 19 de julho, né, a entrada do segundo circuito da linha de 500 kV Poções, Padre Paraíso Circuito 2, e ela trouxe, sim, ganhos, né, no limite de intercâmbio Nordeste-Sudeste e no somatório do Nordeste-Sudeste mais Norte-Sul. Esses ganhos de limite são parametrizados com os fluxos nos bipolos do Xingu. Então, a gente teve um ganho aproximado de 800 megawatts no limite do somatório de intercâmbio Nordeste-Sudeste mais Norte-Sul e de aproximadamente 1.000 megawatts no limite de intercâmbio Nordeste e Sudeste. Ok, Laura, muito obrigado. E Eu que com agradeço. essa resposta, essa pergunta, a gente encerra a reunião semanal. Eu gostaria de agradecer a todos. Uma boa tarde e um ótimo final de semana.